Olá, os professores com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal, né? Desta vez a lição de número 3, que tem por título Jesus cura o filho de um oficial. E aí essa lição de hoje vai ser toda especial, porque assim, para mim essa história ela é muito interessante, porque foi a primeira história que eu vim gravar aqui. Quando eu vim gravar, estava na pandemia. Não era aulas para os professores, era a gente contando para as crianças como eram as lições. E assim, eu estava muito nervosa. E assim, para mim ela é especial por isso. Ficou marcadinho que eu tive que estudar bastante, tive que pesquisar. Esse aqui eu trouxe na minha primeira gravação para cá. Se vocês procurarem por aí, eu devia ter procurado qual era o nome do vídeo para poder mostrar para vocês, mas eu não procurei. Mas se alguém quiser ver, me pergunta lá no Instagram que eu mando o link. Eu bem nervosa há um tempo atrás. Então, bora lá. Cura de oficial. Leitura bíblica está em João, o capítulo 4, do 43 ao 54. E aí, gente, além de ser a minha primeira aula, que por isso que é especial para mim, talvez não seja tanto para vocês, mas além de ser a primeira aula, hoje, nesse caso, vai ser o domingo de Páscoa. Então, vocês precisam... Se a sua escola já tem uma programação de Páscoa, amém. Se ela não tem, é bom vocês fazerem alguma coisinha para os meninos, porque a Páscoa é um momento muito importante. É aquele domingo que Jesus ressuscitou. E aí, nesse domingo, vai ser justamente nesse domingo da nossa lição, da lição 3. O ano 2025, a Páscoa vai ser no dia 20/4. Se você não deu alguma coisa na lição 13 do último trimestre, lá tem algumas ideias para vocês fazerem hoje. E vai dar tudo certo. Espaço dos alvos. Que a criança compreenda a respeito dos benefícios de crer e confiar em Jesus diante de uma enfermidade. Eles precisam crer e confiar em Jesus até nas enfermidades. E é espaço da professora. Em nossa caminhada, nos deparamos com muitas situações difíceis. Para Jesus, não há impossíveis. Basta tão somente crer nele. Na hora certa, o milagre acontece. Nós precisamos crer. Eu sei que é difícil, que a gente está passando por uma situação complicada, mas se a gente crer, na hora certa se resolve, tá bom? Então, espaço de convivência. Graças a Deus por mais uma aula. A cada lição, fazemos novas descobertas. Estamos devagarzinho alicerçando os pilares na construção da vida cristocênica dos nossos alunos. Temos que fazer o nosso melhor, não podemos falhar. Então, eles estão na base. Não sei se vocês entendem construção de casa, eu também não entendo. Mas a gente sempre escuta pedreiro, engenheiro, as pessoas falando que o mais importante é a base. Eu lembro que uma vez meu pai disse que gastava assim, muito mais na base da casa do que subindo as paredes. Por quê? Quando eu fazer uma pequena reforma na minha casa, eu vi que vai muito tijolo, vai ferro, vai muita brita e cimento, vai muita coisa e fica embaixo, é coisa que ninguém vai ver. Só que se aquilo não estiver ali, a casa cai. Então eu e você, a gente está fazendo os alicerces da vida espiritual dos nossos alunos, porque eles são muito pequenininhos. Então eles estão aprendendo, eles estão fazendo base na nossa sala. Então por isso que a gente sempre insiste, gente, leia na Bíblia, gente, estude, dê o seu melhor, porque vocês estão com uma classe muito importante. Vocês estão fazendo a base para essas crianças, da fé delas, para a fé crescer. Então, vocês precisam realmente se preparar. E aí é que eles escreveram o quanto era importante. Então, você é importante. Se você não se deu conta disso ainda, se dê conta hoje, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei o horário que você está assistindo, mas se dê conta da sua importância. Você está alicerçando a vida espiritual dos seus alunos. Receba seus alunos com muito carinho, deixe que eles vejam a alegria no seu rosto. Então, que eles vejam que você está realmente alegre. Porque quando a gente é bem recebido, a gente quer voltar. Então, que vocês recebam eles com muita alegria. Tenha um caderno de oração ou a caixa de pedidos. Vocês lembram que a gente fez uma caixinha na primeira aula? Era para ela estar aqui, mas eu esqueci de colocar ela aqui. Então, lembre de trazer ela. Você vai usar esse semestre inteiro. Tenha um caderno de oração ou uma caixinha de pedidos. Nunca se esqueça de agradecer por cada oração respondida. Explique a respeito da necessidade de orarmos em todos os momentos. O amor pela oração é formado gradualmente mediante a prática, começando no lar e na igreja. A gente sabe que muitos dos nossos alunos
não podem ter essa base no lar, eles não vão ter esse amor pela oração no lar porque os pais não são crentes. Então, que na nossa igreja a gente possa ser essa base para eles, que a gente possa estar mostrando para eles que é importante, que a gente mostre que é legal, para que eles lembrem de orar antes de dormir sozinhos em casa, porque muitas vezes um pai e uma mãe não vai orar com eles. Então, é a prática. Então, vai ser no lar, vai ser na igreja, se não vai ser no lar, que a gente tente suprir. Só nessas poucas horas, porque são só 2 horinhas, mas a gente tem que tentar. E a gente sempre orar para os nossos alunos também. O espaço do louvor, o louvor é conhecido, então a gente não precisa colocar outro. É da harpa, mas tia, eles não gostam nem da harpa. Não tem problema. Se a gente não cantar com eles hinos da harpa, eles não vão aprender. E se eles não aprenderem, logo a harpa vai se perder. Então a gente precisa tanto criar amantes da Bíblia, leitores da Bíblia, quanto também pessoas que gostem da harpa. Então é o 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Então, é conhecido, não trouxe outro para vocês. Espaço de reflexão. Enquanto muitos duvidam, sendo levado pelas incertezas, há diante de nossos olhos uma geração que deseja vivenciar os feitos de Jesus. Então, que a gente leve eles a ser esses, que querem viver os milagres de Jesus, que querem ver. Ele creu nas palavras de Jesus. Esse é o nosso textuário de hoje. Aí ele pede para a gente fazer na silhueta de uma Bíblia. Eu trouxe hoje a minha Bíblia ilustrada. Vocês já conhecem ela, eu trouxe ela outras vezes. Inclusive, tenho que trocar a capa dela, que aqui, onde a gente mais pega, o glitter já está caindo. Vocês não estão vendo, eu acredito que não dê para ver pela imagem, mas aqui já está sem glitter, aqui. Porque de tanto que vai pegando, vai saindo. Eu preciso trocar essa capa. Mas enquanto eu não troco, trouxe ela para mostrar para vocês. A gente pode escrever o versículo. Quem já tem a Bíblia, quem já fez. A minha foi uma caixa de papelão. Peguei aquelas caixas bem grossas e fiz a minha capa. E aí aqui eu usei o papel contato para cobrir. E aqui eu fiz a parte de segurar as folhinhas dela com barbante. Poderia ser um fichário. E depois que eu terminei, eu disse, nossa, parece muito um fichário. E aí as folhinhas são EVA. Aqui tem umas coisinhas que dá para encaixar a imagem. Então, tem vários, dá para contar uma história inteira. Se você já tiver a sua dessa, você não precisa imprimir o versículo do PDF. Eu, sendo você, escreveria no papel e colocaria aqui, porque o versículo é: ele creu nas palavras de Jesus. E onde estão as palavras de Jesus? Está na Bíblia. Então, eu colocaria aqui. No caso de vocês terem também o recurso visual da CPAD, os visuais, colocaria aqui também. Porque para a gente levar aqui, não chama tanta atenção. Mas quando eu chego, gente, tem uma história para vocês aqui na minha Bíblia Ilustrada. Eu tive a oportunidade de levar para minha sala de aula, tinha um aluninho de 2 anos, nem falava. E aí eu peguei a Bíblia e quando eu abri assim, menina, ele fez... E ele veio para bem pertinho e ficou olhando e queria passar uma folha e a outra e pedir para ver de novo. E isso assim, quando eu vi que ele chegou, eu disse, meu Deus do céu, um aluno novo e eu hoje só trouxe os visuais. Não tive tempo, oh Deus. Ai, queria tanto que ele gostasse de Jesus. E agora ele não vai querer vir mais. E não, pelo contrário, ele viu o livro do tamanho dele, porque essa aqui é grande, e ele só tinha 2 aninhos, então ele viu o tamanho dele e ficou... E quando ele viu os desenhos, ele foi ficando com a carinha, aqueles olhinhos brilhando. Eu amo essa criança. Até hoje, ele ainda continua assim. Faz pouco tempo que isso aconteceu. Tudo que eu levo, ele pode estar derrubando a sala, tá correndo, tá ali, tá não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu. Quando eu digo, vai começar, pego a bolsa, tu quer ver? Ele senta. Quer? Então, que vocês possam levar coisas diferentes para eles se entreterem, para eles sentirem curiosidade, para eles quererem ver. Ao invés de estar bagunçando, derrubando a sala, puxando o cabelo da coleguinha, eles pararem e, não, eu tenho que ver o que foi que a tia trouxe. E aí ele fala pra gente fazer na silhueta de uma Bíblia aberta. E o versículo é, ele creu nas palavras de Jesus. João 4, capítulo 4, versículo 50. Então tá aqui pra vocês. Quem não tem a Bíblia ilustrada ainda,
e não tem, como é que diz, o dom de desenhar, pode pegar e imprimir, que o PDF está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então tá aqui. E aí eles, explicação do versículo, explique às crianças que o oficial que estava com seu filho doente procurou Jesus. Esse oficial correu e buscou ajuda na direção certa. E aí, gente, a história de hoje, Jesus está em Caná, que é onde ele fez o primeiro milagre. E o oficial, ele tá, sabe aonde? Deixa eu ver, em Cafarnaum. Aí eu fui pesquisar a distância. Eu lembro que na minha primeira gravação sobre essa história, eu contei para todo mundo a distância. E eram 23 quilômetros. Então, quando eu fui estudar essa lição para contar para vocês, aí eu vou pesquisar as mesmas coisas de novo. E aí, gente, hoje 23 quilômetros é perto, é ok. Mas naquele tempo não tinha carro. Então, ele teve que fazer uma viagem para poder encontrar Jesus. E aí, vocês só vão encontrar essa informação se vocês lerem na Bíblia. Se você ler aqui na lição, tá apenas o resumo. Você não vai saber que assim que Jesus orou, o menino já ficou bom. Porque quando ele chega em casa, ele pergunta aos empregados de que horas ele ficou bom. E eles dizem, tal hora. E foi a hora que ele falou com Jesus. Então, assim, os detalhes, as coisas que tem na Bíblia são muito importantes. Para a tua criança, não precisa falar tudo, porque eles também não vão prestar atenção. Mas para você saber que Jesus age na hora, que o tempo de Deus é perfeito, que a gente tem que se esforçar, porque aquele homem teve que andar muito para poder chegar lá. Então, você precisa ler na Bíblia, sim. Então, bora lá, vamos chegar no nosso passo da história, que eu olhei ali, meu tempo está acabando. A outra lição eu fui muito rápida, e essa aqui eu estou demorando um pouco. Deixa eu ver aqui. Olha, o oficial do rei estava com o filhinho doente. Olha o menininho que eu fiz. Eu quis fazer o mesmo cabelinho, fiz as mesmas olheiras, porque na época que eu peguei esse visual, eu disse, não, eu tenho que fazer igual. E aqui tem o pai dele. Aí aqui, quando ele volta, que o menininho tá bom. E aí a menininha orando, para a gente poder falar com eles a importância da oração. E aí, gente, eu já ia jogar essa caixinha fora. Por quê? Porque eu não tenho mais onde guardar tanta coisa. Minha casa não é tão grande, não tenho tanto espaço. Para guardar as coisas, não tem mais. Aí essa aqui estava na minha escada, acho que há mais ou menos um mês. Eu digo, meu Deus do céu, vou jogar isso fora. E quando eu ia jogar fora, eu me lembrei da nossa lição de hoje. Por quê? Porque pode ser que esse homem foi nos médicos. Ele tentou ajuda. Jesus nem sempre é a primeira opção da pessoa. A pessoa vai fazendo outras coisas e depois Jesus vai ser a última. Meu Deus, agora só Deus. Aí vai até Jesus, né? Então, eu acho interessante vocês levarem uma linha dessa. Não, vai ter outras histórias. Vai ter Thalita Cume. Vai ter umas outras coisas que vai precisar de uma malinha dessa. Então, essa daqui foi feita com uma caixa de sapato. Sapato de criança. Pintei ela de branco. Nem EVA eu tinha no dia que eu fiz ela. Então, pintei de branco e fiz os detalhes de EVA glitter. Então, eu vou arrumar um lugar para guardar ela, porque ela vai ter serventia pra gente nesse trimestre. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, novamente, eu trouxe Jesus, trouxe um bonequinho para ser o oficial. Aqui tem aquela cama que vocês já viram nos últimos trimestres. A caminha. Aí o menininho vai estar na cama. Aí você começa, o pai cuidando dele e tal, não ficou bom, aí ele vai procurar Jesus. Esse aqui é ótimo, porque as crianças gostam de pegar os bonecos, gostam de brincar. Quem me acompanha no Instagram vai ver que eles pedem para tirar foto com os bonequinhos. Eu vou tirando foto de cada aluninho. E aí também tenho esse daqui, que eu fiz a cama. E aí, esse menininho aqui tá doente. Vocês estão vendo que ele não tá feliz, ele tá triste. E aí você vai dizer que o pai dele foi e tal. E aqui, ó, o cabelo dele tá de velcro. Porque embaixo da cabecinha dele, ó, tem um menininho que tá bem, que tá feliz, que não está mais doente. Então você vai contando o que Jesus fez e tal. E depois você tira. Então ele ficou bom, olha, Jesus fez um milagre. E aí, para quem não tem nem bonequinho, nem consegue fazer esse aqui, que talvez você esteja assistindo isso num sábado, não vai dar tempo, tem no PDF de vocês também. Então, eu imprimi Jesus, imprimi o oficial
e o menininho, ó, na cama com a carinha doente, tá vendo? Esse aqui vocês podem usar aquela caixa cenário. Vocês podem colocar rolinho de papel higiênico atrás. Vocês podem colocar palito e virar palitoche. Então, esses bonecos aqui dá para fazer muita coisa. E aí, o que acontece? Vocês vão ver no PDF de vocês que tem um menininho e em cima aqui tem uma cabecinha. Por quê? Você vai contar que ele estava doente e tal. E Jesus, ele curou. Então, você vai arrancar e ele vai ficar bom. Aqui tá a cabecinha dele triste, dele doente. E aqui tá a cabecinha dele bom. Tia, como é que a senhora fez isso? Eu fiz uma cabecinha a mais, que tá no PDF de vocês, e eu colei com fita crepe, porque a fita crepe não vai danificar o nosso papel. E também, o que acontece? Eu imprimo sempre em papel de gramatura maior. Esses aqui são offset 180. É bom vocês sempre terem desse na casa de vocês. E aí, a gente tá chegando no final, meu tempo já acabou. Espaço das artes. Dê a cada criança uma porção de massa de modelar. Peça que modelem frutas e legumes, porque aí a gente vai dizer que isso vai deixar eles saudáveis, que eles vão crescer fortes. E é importante dizer que precisamos tomar vacina, banho. Vamos falar também da higiene nessa nossa lição. E aí a gente acabou. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero ter ajudado. Não esquece de dar o like aqui no vídeo, deixar aí um comentário bem legal e até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix. E em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.